gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Lígia Teixeira, eu ensino pessoas a simplificarem a sua vida de acordo com o seu tipo de personalidade. E a gente está aqui com uma nova série no canal, é o podcast Eu Simplifico. A ideia é a gente trazer histórias de alunos do curso do Método Bora Simplificar, ou então pessoas que passaram por algum atendimento individual com a gente. Então, assim, a ideia principal aqui do podcast é dividir essas histórias para inspirar você a simplificar a sua vida. E hoje aqui eu estou com uma convidada especialíssima, ela, assim, que faz parte muito desse começo do processo, então, assim, é muito bom ter você aqui. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho o seu nome, de onde você é, qual o seu tipo de personalidade. Seja bem-vinda, querida. Então, boa noite, Liginha. Eu me chamo Jéssica, sou de Maceió, Alagoas, e descobri que sou do tipo 6, tipo C, tipo 6. Isso aí. E aí, a gente já vai mesmo aqui entrando no bate-papo, né? Vamos conversar um pouquinho. E eu queria que você contasse, né, como um pouquinho da sua história, né? Como é que começou essa jornada para descobrir o seu tipo de personalidade? Como é que isso aconteceu, assim, né? Pode ficar aí à vontade também para falar. Então, 2020 foi um ano bem diferente, né, do que a gente costuma viver. E junto com ele deu muitas turbulências, foram vários acontecimentos. E aí eu entrei em um ciclo e estava tudo complicado. Vida familiar, financeiro, relacionamento amoroso, relacionamento pessoal. E aí eu já conhecia a Lígia, a gente tinha alguns contatos, de vez ou outra, na verdade, mas os poucos contatos que a gente teve, ela sempre me falou coisas boas, coisas positivas, coisas comportamentais e algumas descobertas dela mesma. E aí foi quando eu comecei a conversar com ela, contei um pouco do que estava acontecendo, e aí ela me convidou a conhecer um pouco sobre conhecimento pessoal e sobre o Enneagrama. E foi assim que a gente começou. E me conta então, assim, qual era o problema que você tinha antes, né, de conhecer o Bora Simplificar, de acompanhar as coisas do canal, da gente começar a fazer mesmo o acompanhamento, né? Como é que você se sentia na época? Então, eu me sentia meio perdida, eu não entendia muito bem dos meus sentimentos, do que eu sentia. Eu me sentia muito confusa diante das situações que me tiravam do eixo e não sabia lidar com esses acontecimentos, com essas coisas. E após conhecer o Enneagrama e entender muita coisa assim, sobre meus comportamentos, sobre sensações, minhas sensações, meus sentimentos, eu passei a mudar meus comportamentos diante das situações, entender melhor o que estava acontecendo comigo mesma. E aí eu até me tornei uma pessoa mais controlada diante das situações e aprendi a enfrentar os momentos ruins, aquelas situações mais complicadas, com mais maestria, né? Entendendo o processo que eu estava passando naquele momento, por mais difícil que fosse. Queria que você falasse então um pouquinho, partilhando aí, né, que você falou logo no comecinho, que você se percebeu aí uma personalidade 6. Então, assim, provavelmente na época, né, quando você percebeu isso, né, como você se sentia, provavelmente tinha muitos desses comportamentos, né, bem característicos do tipo 6. Queria que falasse um Sim. pouquinho sobre esses comportamentos, assim, como você se sentia se percebendo dentro do tipo de personalidade. Eu via as coisas muito. Primeiro, eu sempre via além do agora. Eu nunca enxergava o momento agora. Sempre estava ou muito no passado ou muito no futuro. E, assim, uma das características maiores é isso. Eu também buscava mais ajudar as pessoas do que a mim mesma.
sempre estava preocupada com o outro, com o outro, antes de se importar comigo, antes de enxergar as minhas atitudes. Então, eu sempre enxergava primeiro o outro. E, ao mesmo tempo, às vezes eu até fazia coisas para o outro, pensando nunca que aquilo iria retornar para mim, esperando que aquela pessoa fizesse o mesmo por mim. E isso acabava gerando uma decepção, um mal-estar entre eu e a outra pessoa também. É, enfim, só decepção, o que me fazia ficar angustiada, às vezes até me afastar daquela pessoa ou gerar algum atrito. Então, era mais ou menos esses tipos de comportamento que existia naquela época. Antes de entender, né? Antes de saber que eu era tipo 6 e começar a reverter esse quadro. Você tinha falado aí um pouquinho, né, que realmente a gente antes, né, do processo e tudo, quando você decidiu fazer o processo, a gente se conhecia muito pouco, né, dentro do nosso convívio, da nossa troca e tudo. E aí eu queria que você falasse, né, assim, um pouquinho como foi isso, né, porque você acabou me dando um voto de confiança de participar desse processo, porque, assim, apesar da gente ter o conhecimento, né, como estava falando, né, você não me conhecia de verdade, né, e existe aí toda uma entrega de você poder falar sobre a sua vida, né, compreender, acreditar no processo de mudança. Então, assim, fala um pouquinho disso, né, como foi isso, né, e por que você me deu um voto de confiança. É até bom assim, lembrar, fazer essa retrospectiva, porque eu estagiava, né, onde hoje acho que não digo o trabalho principal, mas é o trabalho de rotina assim, da Lígia, nenhum setor daqui do estado. E dentro de lá, do trabalho, ela com outras pessoas tinha um projeto que se chamava Partilhar. E tinha uns encontros assim semanais que que me falaram, ninguém do meu setor ia, na verdade, mas eu achei muito interessante e eu disse, rapaz, eu vou. Vocês me esperem aí, que eu vou. Aí eu fui para alguns encontros, adorei o que tinha acontecido, assim, aquele momento, por mais curto que fosse. Sabe quando você não tá num dia legal e espera por aquele momento? Pronto, chegou a acontecer isso. Eu cheguei a me sentir assim, de tão bem que me fazia. Infelizmente, foi uma coisa que durou pouco tempo, porque por algum motivo encerraram. E foi a partir daí que eu conheci mais a Lígia. Ela começou a ir com mais frequência lá no setor, por mais que fosse por pouco tempo. E o pouco tempo que a gente tinha, a gente sempre trocava alguma ideia. Eu sempre, vez ou outra, eu sempre soltava algumas indiretas para colher, sei lá, algum pensamento positivo, algum comportamento que ela tivesse diante daquela situação. E não foi muito difícil confiar nela para poder me abrir com relação aos problemas pessoais, porque a energia que ela passa é muito, muito boa, assim. Não tem como achar que vai ser diferente. É muito boa. A gente sabe, né, dentro do processo de autoconhecimento, que, assim, não é tão simples, não é tão fácil, né? Na verdade, é simples, só não é fácil. E provavelmente deve ter tido algumas dificuldades aí no caminho. Você podia partilhar um pouquinho dessas dificuldades que você teve durante o processo, quando a gente estava fazendo? Algum momento, assim, que você sentiu que não ia conseguir? Como foi isso? Sim, porque assim, durante o processo, a cada sessão que a gente tinha, era determinada uma atividade para ser feita. E no momento em que eu passei por esse processo de conhecimento, estava tudo muito turbulento para mim. Então, eu estava num momento que
eu não tinha vontade de fazer nada. Eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de me entregar a nada, assim. Realmente, quem me ajudou foi o processo e a Lívia, que me instruiu. Então, era muito difícil para mim ter ideias, assim, inspiradoras para aquela determinada atividade que eu tinha naquele dia. Então, talvez se eu tivesse um momento melhor, eu tivesse aproveitado mais. Mas acho que a maior dificuldade foi essa mesmo, não pelo processo, mas por mim, pelo que eu estava sendo naquele momento. Eu estava, como dizem, só a carcaça, o espírito estava bem longe. E acho que foi a maior dificuldade, foi essa. Mas graças ao justo ao processo, graças a essas atividades, foi que eu vim me voltando para mim mesmo. É isso que eu já ia perguntar, né? Como é que foi esses resultados de transformação? Quais foram esses resultados que trouxe para a sua vida e o seu sentimento, né, agora? Então, antes eu tinha muita mania de reclamar. Eu tinha uma visão muito negativa. Eu acho que isso é gerado decorrente a várias coisas, né? As pessoas que vocês convivem, as situações que acontecem na nossa vida, há momentos que parece que tudo está errado. Então, naquele momento, eu estava muito assim. Hoje em dia, eu agradeço por tudo, seja pelas situações ruins, seja pelas situações boas. E o outro sentimento que eu tenho a partir do autoconhecimento é só de gratidão. Eu acho que na vida não tem por que a gente se amargurar. Lógico que nem tudo são flores, nem todos os momentos vão ser bons, mas até por esses momentos que não são tão bons, a gente tem que agradecer. E uma coisa, assim, que esse processo começou do final do ano até o início desse ano. E, assim, o processo eu começar a conversar com a Lídia, mas o processo do Enneagrama mesmo a gente começou no começo do ano, desse ano. E nessa época também eu estava com o contrato de trabalho para ser encerrado e tudo mais. E eu falava muito isso com ela, porque até isso, até o autoconhecimento, até nisso influencia em tudo, né? E uma coisa que me ajudou bastante, o Enneagrama, ter conhecido a minha personalidade, o meu tipo, foi aprender a ter resiliência diante das situações, porque essas atividades, como eu disse, que a gente tinha no dia a dia, mesmo não estando disposta, eu buscava fazer, mesmo não estando bem. E isso eu trouxe para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, para qualquer situação que eu esteja vivendo. E, recentemente, eu tive algumas perdas próximas e eu precisei passar, na mesma época, por processos seletivos. E aí eu voltei lá nesse momento do início do ano, por toda aquela turbulência que eu estava passando, que não foi nada fácil, é tudo muito novo para mim, e lembrei de como foi que eu tomei a atitude, como eu agi naquele momento. Foi dessa forma que eu também consegui, mesmo agora, recentemente, estar passando por momentos de luto, encarar, ser resiliente, fazer processo seletivo. Fiz 2 processos seletivos. Hoje eu estou trabalhando em 2 empresas e foi graças, digo que 50% do que eu estou conquistando hoje foi graças ao autoconhecimento, graças a esse processo do Enneagrama. Você acredita, então, que sua vida ficou mais simples? Muito mais, muito mais. A gente dificulta muitas coisas. A partir do momento que a gente sabe o que a gente está sentindo e vive o momento agora, fica tudo mais fácil. Às vezes a gente acha que para ser feliz precisa de tanto, e nem é. E o que que aconteceu assim na sua vida desse tempo, né, para cá, que você nunca imaginou que aconteceria, né, que seria possível e que foi possível graças a esse processo que você passou? Você falou justamente aí um exemplo, né,
da superação, olha só, né? Você percebeu assim um momento que você estava de novo entrando num momento difícil, mas você conseguiu resgatar aquela vivência, né? Então isso aí já é um grande aprendizado. Mas tem alguma coisa assim que você jamais imaginou que iria acontecer, né? E acabou acontecendo depois disso você percebeu que era possível acontecer? Acho que entre os exemplos maiores foi tanto esse de resiliência, que eu acabei de citar, porque realmente foram processos seletivos complexos e eu precisei ser muito determinada para poder concluir, até porque o emocional, querendo ou não, mexe muito, né, com a gente. E fora isso, acho que antes eu guardava muito rancor, muita angústia. E hoje não mais. Para certas situações, eu tenho memória curta. Eu optei por ter memória curta. Não que eu delete. Eu sei que eu vivi aquilo. Eu sei que eu aprendi com aquilo. Mas eu deixo em um local que não me faz mal no meu dia a dia. Não me faz eu ver aquela pessoa e ter raiva dela, ter ódio dela, não. Eu não consigo desejar o mal. Não. Eu aprendi a viver bem comigo mesmo. Eu não sabia que a maioria dos problemas da gente é com a gente, não é com o outro. Então, isso foi uma coisa que eu não sabia que era possível, não tinha vivido nada parecido, e hoje eu estou muito bem comigo mesmo. Lógico que é um trabalho diário, que a gente tem que estar se, se, se entendendo, se observando o tempo todo. Mas isso era uma coisa que eu não sabia que era possível, e hoje eu trago para o meu dia a dia. Vou fazer aqui então uma última pergunta, né, para a gente encerrar. O é o tipo 6, né? Aquele tipo que tem ali uma paixão do medo, né? Um pensamento às vezes muito pessimista de que tudo vai dar errado, né? Se tem alguma coisa para dar errada, com certeza o tipo 6 já pensou, e realmente assim, isso acaba atrapalhando um pouquinho quando precisa agir, né? Porque já pensou tanto em tantas coisas que podem dar errado, que às vezes pode atrapalhar nessa ação. E esse processo de crescimento é muito isso, né? É conseguir aí, ao invés do medo, para a coragem, ao invés das dúvidas, a fé de que tudo pode sim dar certo, não precisa necessariamente, né, as coisas acontecerem errado, e que também está tudo bem, né? Faz parte do processo. E aí eu queria que você falasse, né, enquanto tipo 6, o que é que você diria para as pessoas que talvez tenham até medo de entrar dentro de um processo desse de autoconhecimento? Né? O que é que você diria para elas, para poder trazer um pouquinho dessa coragem? Então, a primeira palavra é faça. Tente. Não tenha medo nenhum desse processo, porque com certeza não vai lhe trazer nada de ruim, só vai trazer coisas boas. Eu acho que as pessoas, talvez algumas, tenham algum receio por conta de religião, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. O autoconhecimento, o enneagrama, não vai influenciar em nenhuma crença sua, assim, com relação à sua religião, jamais. Pelo contrário, só vai trazer coisas boas para sua vida. Não tem nada a ver com signo também, que as pessoas acham que quando a gente fala em enneagrama, fala que tem uma coisa a ver com signo. Não é. É você se descobrir, literalmente, e se você tiver força de vontade, se você tiver realmente querendo sair daquela situação que você está, se conhecer, se entender, você vai conseguir. O Enneagrama eu acho que é o melhor caminho, então faça, é muito importante. Mesmo que você esteja, eu estou vivendo um mar de rosas, mas faça, porque vale muito a pena e eu acho que todo mundo precisa, todo mundo. Ai, amada, adorei assim fazer esse bate-papo aqui com você, né? Matar a saudade dessas conversas da gente. É realmente assim, é um aprendizado diário,
É muito bom quando a gente pode compartilhar isso com outras pessoas, e eu tenho certeza também que você já pode usufruir um pouquinho disso, né? De compartilhar com outras pessoas e inspirar outras pessoas. Eu tenho certeza, porque você hoje consegue, assim, emanar uma leveza, né? Uma simplicidade. Não que antes isso não existisse, mas nem você mesmo, né, conseguia olhar com tanto carinho assim para você. Você ficava aí com tantos medos. Eu digo, vai, né? Vai, Jéssica, vai, você consegue, né? Verdade. E é isso, né? Às vezes a gente precisa de outra pessoa do nosso lado para poder ajudar, não porque a gente não consegue, mas é porque às vezes a gente não acredita mesmo que a gente consegue. E isso é uma lição muito linda, assim, para um tipo 6 ouvir, sabe? Falar do jeito que você está falando, isso é um sinal muito lindo de crescimento, né? Então, assim, parabenizar você, assim, pela jornada mesmo, né? Obrigada. O processo realmente é muito simples, né? É simples, não, às vezes dói, né? Às vezes incomoda, mas é muito simples. E eu me recordo também que você falava muito, né, de uma questão dos problemas assim emocionais e tudo de casa. Você falando várias coisas, né? Eram tantas coisas acontecendo que você falou aqui no comecinho, né? E parece que a gente faz uma organização interior, que aí a organização ela exterior ela acaba acontecendo também. Então, assim, isso fica muito claro nas suas palavras também quando você fala, sabe? Eu espero realmente, assim, de verdade, que o seu depoimento ele possa inspirar ainda mais outras pessoas também a simplificarem sua vida, viu? É verdade, Liginha. Eu gostaria muito de lhe agradecer também por ter me trazido esse conhecimento. Certo que já existia a vontade do autoconhecimento, mas ter lhe conhecido, ter participado do Enneagrama só fez aumentar. Eu realmente nunca passei por nenhuma experiência parecida. E para vocês que são tipo 6 e os outros tipos também, e tem algum tipo de medo, podem fazer. A Ligia é uma pessoa maravilhosa. Com certeza, não só uma pessoa que entende de enneagrama, que estuda, mas que vive isso. Então, acho que dentre as pessoas que sabe dominar o assunto, ela está entre os melhores, com certeza. Ah, obrigada, minha flor, obrigada. Obrigada mais uma vez, assim, gratidão mesmo pela sua participação, tá? Então, assim, espero vocês que assistiram também, né, que possa realmente ter inspirado vocês com essa história. E também se prepara que já vem mais histórias aí também para inspirar outras pessoas, né, também, tá bom? Então, aqui a gente teve o depoimento da Angésica, maravilhoso aqui, estreando com chave de ouro, nosso podcast. Muito obrigada mesmo de coração. É recíproco, é recíproco. Muito obrigada. Então, um beijo grande, viu? Até mais. Beijo. Até.